Cumprimento a todos vocês que compõem o curso técnico em gestão escolar e digo da minha satisfação em poder trabalhar e estudar com vocês durante o desenvolvimento da disciplina Legislação Escolar, que terá uma carga horária de 60 horas aula. Sou a professora Maria Aparecida e desejo que tenhamos êxito no nosso estudo. Esta disciplina tem como objetivo fundamental refletir sobre os fundamentos legais da educação brasileira para orientar o exercício do trabalho que cada um de vocês desenvolve, quer na escola ou em outra instância do sistema educacional. Nesta perspectiva, compreendemos que as funções administrativas ou a função administrativa que cada um de vocês desenvolve nos estabelecimentos educacionais requer, exige uma postura de educador, que vai muito além da simples aplicação de regras, de normas, mas exige uma postura ativa, ética e reflexiva frente às necessidades colocadas pela escola e pela sociedade. Assim, convido cada um de vocês a compreender os fundamentos legais da educação com o estudo da nossa primeira unidade, que versa sobre a educação e as constituições brasileiras. Primeiramente, vamos nos perguntar: o que é uma legislação? O que ela representa para a sociedade, para a educação, para cada um de nós? Ora, a legislação, segundo o dicionário Aurélio, já agora no século XXI, diz que legislação é um conjunto de leis que regulam as relações sociais em um país ou em uma determinada área. Então, o que é que a gente pode depreender deste conceito? É que toda a sociedade, ela precisa ter norma. E essas normas, elas vão dar vida, construir códigos de convivência entre todos nós que fazemos parte da sociedade brasileira. E nós vamos tratar da legislação da educação. E o que é a legislação da educação? A legislação da educação é o conjunto de leis que normatiza a educação escolar quanto às questões pedagógicas e administrativas. Assim, a legislação da educação se caracteriza como um conjunto de normas, leis, resoluções, portarias, decretos, que são chamados atos normativos. Como vimos neste conceito do dicionário Aurélio em relação ao conceito de legislação, nós queremos mais uma vez ressaltar que a legislação regula os direitos e deveres do cidadão. No que se refere à legislação da educacional, que terminamos de defini-la, nós queremos que a participação do cidadão, para que toda a norma legal seja efetivada, nós queremos dizer que esta participação de cada um de nós é fundamental para que os direitos e deveres preconizados na legislação sejam garantidos. Então, como a nossa preocupação é com a legislação da educação nas nossas constituições, antes nós vamos falar que toda legislação possui uma hierarquia. A nossa legislação brasileira está assim hierarquizada. Ou seja, nós iniciamos com a lei maior, que é a nossa Carta Magna, a Constituição Federal.
Na sequência, a Constituição Federal ela vai sendo regulamentada por outras leis. No nosso caso da educação, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que não pode ferir a Constituição Federal. Ela precisa respeitar a orientação constitucional. Tudo que está preconizado na Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional precisa atentar-se para os preceitos lá preconizados. Na sequência, nós temos os decretos, as portarias, pareceres e resoluções. Esses são os documentos legais, né, que possuem uma hierarquia. Na sequência, nós vamos ver que a legislação federal, essa que nós terminamos de nos referenciar, ela precisa ser implementada. E quem implementa essa legislação federal? Quem implementa são os órgãos federais. Os órgãos federais representam a União. Então, nós continuamos a falar do caráter hierárquico da estrutura educacional brasileira. Como está hierarquizada a educação brasileira? Primeiro, órgãos federais. E quais são os órgãos federais que representam essa legislação federal? O Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, e todos esses órgãos, ou esses dois órgãos, eles definem as políticas e diretrizes para a educação nacional. Na sequência, nós temos os órgãos estaduais. Por quê? Porque o nosso país está estruturado em órgãos federais, órgãos estaduais e, na outra sequência, os órgãos municipais. São as três esferas administrativas. Já falamos da esfera federal, agora estamos na esfera estadual. Quais são os órgãos que vão implementar toda a política educacional emanada das leis federais e também das leis estaduais? São as secretarias estaduais de educação, os conselhos estaduais de educação. Estes órgãos, eles orientarão a organização da educação estadual em consonância com as diretrizes emanadas dos órgãos federais. Eu estou reforçando para que a gente não tenha dúvida. Então, esses são os documentos legais que possuem uma hierarquia. A Constituição é a Carta Magna, a lei maior do nosso país, que versa sobre diversas áreas da sociedade, dentre elas trata da educação. Então, na sequência, nós vamos ter quem? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? E já a LDB é a lei que vai tratar especificamente da educação brasileira, a qual se subordina à Constituição Federal. Eis, pois, o caráter de hierarquia das nossas leis. Primeiro a Constituição, depois a lei específica de cada área, depois os decretos, portarias e nossas resoluções e pareceres. Depois, em se tratando dos órgãos municipais. Quais são os nossos órgãos municipais? São as secretarias municipais de educação e o Conselho Municipal de Educação. Esses órgãos, eles têm poderes para organizar e gerenciar a educação nas instâncias locais, em todas as nossas escolas. Então, vocês perceberam que nós temos 3 esferas administrativas, onde nós vamos ter
também, né, legislações específicas, né, para essas três esferas, a esfera federal, estadual e municipal. Agora nós vamos tratar propriamente da nossa unidade de estudo, que é a educação nas constituições brasileiras. A educação na Constituição de 1824. Ora, com a independência do Brasil, que ela aconteceu em 1822, foi organizada a primeira Constituinte do Brasil. E essa primeira Constituinte, ela foi instalada logo depois da independência, em 1823, com o objetivo de elaborar a primeira Constituição brasileira. Ocorre que esta Constituinte, ela foi dissolvida pelo imperador Dom Pedro I. E este nomeou uma comissão de juristas de sua confiança para elaborar a Constituição do país. Ou seja, de certa forma, ele negligenciou o aspecto democrático da participação via constituinte, né, para a gente constituir e elaborar essa nossa primeira Constituição. E aí ela foi elaborada apenas por esse grupo de juristas, né, da confiança do imperador, e aí ela foi outorgada em março de 1824. Então, agora que já compreendemos o conceito de legislação e o caráter hierárquico da legislação brasileira, iremos destacar a educação nas constituições brasileiras, como eu referenciei. Queremos salientar que o Brasil, com a sua independência em 1822, iniciou os trabalhos de elaboração dessa primeira Constituição, como está aqui no nosso slide. Nesta Constituição, como se pode observar, a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Está lá no seu artigo 179. Nesta Constituição, como se pode observar, não é mencionada a obrigatoriedade da educação, apenas a gratuidade. A Constituição de 1824, ela ainda acontece no Império. Quando nós vamos para a nossa segunda Constituição, ou seja, a segunda Constituição brasileira, ela já é promulgada no período republicano. Ela vai ser promulgada em 1891. É a primeira Constituição republicana do Brasil. Esta Constituição centralizou a legislação básica no governo federal e descentralizou para os estados a implementação da educação. Então, ela preconiza o ensino será leigo e livre em todos os graus e gratuito no primário. Artigo 62. Ora, a nossa Constituição de 1891 não faz referência à obrigatoriedade, apenas à gratuidade do ensino primário. Historicamente falando, os constituintes preferiram dar liberdade aos estados para que resolvessem as questões da obrigatoriedade e da gratuidade. Então, o governo federal não assumiu a responsabilidade constitucional de implementar o ensino leigo, livre, gratuito, né, em todo o território nacional, mas resolveu que os estados, né, era quem deveriam fazer a implementação deste preceito legal. E aí, quando nós vamos para a educação na Constituição de 1934,
O contexto social e político do século XX no Brasil e no mundo se configurava como um momento de mudanças. No Brasil, podemos destacar o movimento dos pioneiros da educação nova, ou chamado movimento escola novista, não é? A criação do Ministério da Educação e Cultura, a instalação do Conselho Nacional da Educação, a fundação da Universidade de São Paulo, tudo isso são fatos importantíssimos que destacam que nós vivíamos um momento de efervescência social e política aqui no Brasil, em decorrência também, né, dos movimentos que aconteciam lá fora. Então, na Constituição de 1934, não se pode dizer que foi incluída a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário extensiva aos adultos. Corrigido. Na Constituição de 1934, o ensino primário integral e gratuito e a frequência seria obrigatória, artigo 150. Então, refazendo, na Constituição de 1934, portanto, são incluídos tanto a obrigatoriedade quanto a gratuidade do ensino primário, o qual deveria ser extensivo aos adultos. Já a Constituição de 1937, nós temos o ensino primário, que é obrigatório e gratuito. Também permanece, né, a mesma lei, a mesma norma em relação à obrigatoriedade e gratuidade da Constituição de 34. Acontece que na Constituição de 37 estabeleceu-se a cobrança de uma taxa escolar, né, que é a chamada cobrança da caixa escolar no ato da matrícula, né, na escola pública, àqueles que não comprovassem estado de pobreza. Então, vejam bem, a partir da Constituição de 1937, passou-se a cobrar uma taxa, né, para aqueles que não comprovassem o seu estado de pobreza. Não há menção à faixa etária do aluno quanto à obrigatoriedade e gratuidade, como a duração do ensino primário à época era de 5 anos, pressupõe-se que a obrigatoriedade podia ser de igual tempo, no caso, 5 anos. Já a educação na Constituição de 1946, nesta Constituição, houve a descentralização da organização da educação, a institucionalização dos sistemas de educação e a recriação dos conselhos de educação com funções normativas. O ensino primário é obrigatório e será dado na língua nacional. O ensino primário oficial é gratuito para todos. Percebe-se o destaque à língua nacional, que é a nossa língua portuguesa, e no que se refere à gratuidade para todos, este é um preceito constitucional desde a primeira Constituição. Entretanto, o princípio legal da gratuidade e obrigatoriedade não se fizeram cumprir, talvez até hoje, até nossos dias. Mas, pelo menos, há um preceito legal neste sentido. Então, como a gente pode observar, nem tudo que está na lei chega a se confirmar, a acontecer de verdade, não é? E o que vai acontecer com a educação na Constituição de 1967? Ora,
Estamos em pleno período militar. Então, é um período que se caracterizou pelo centralismo das decisões, pelo aprofundamento dos princípios tecnicistas. Claro, todo o período militar, ele assim se caracteriza, tanto pelo centralismo das decisões, quanto pela negação dos aspectos democráticos da nossa sociedade. E aí a questão do tecnicismo se faz bastante presente, considerando-se que vivíamos um momento de desenvolvimento do nosso parque industrial desde o final dos anos 50, e nós estávamos carecendo de mão de obra qualificada. Então, a perspectiva tecnicista toma força, né, na Constituição de 1967, e como vocês sabem, em seguida nós vamos ter a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a 5692, lá de 1971, e que ela vai exatamente fazer a profissionalização, né, do ensino de primeiro e segundo graus, né? Então, a Constituição de 67 vai ser cumprida, né, na sequência, na lei que vamos estabelecer em 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a nossa Constituição de 67 ampliou o ensino gratuito ofertado pelo Estado para a faixa etária dos 7 aos 14 anos. E aí, textualmente, como diz no artigo 168, inciso 3º, o ensino dos 7 aos 14 anos é obrigatório para todos e gratuito nos estabelecimentos oficiais. Cabe destacar que a definição da faixa etária de 7 a 14 anos não significou o aumento da escolaridade obrigatória para 8 anos, pois seria gratuita apenas para os estabelecimentos primários oficiais. No caso, são apenas 4 anos. Por fim, a nossa última Constituição, a nossa Constituição vigente. Então, a nossa Constituição de 1988, ela é fruto da abertura política do nosso país, não é? Nós vamos sair de uma ditadura militar e vamos ter um outro cenário, e é um cenário de abertura política, de ascensão, né, da perspectiva democrática em nosso país. Então, a nossa Constituição vigente, ela garante e diz com todas as letras: o direito à educação não se limita à oferta de vagas, mas às garantias de condições à permanência do aluno na escola, à continuidade dos estudos e à qualidade dessa educação. Que maravilha estarmos diante deste preceito constitucional. Um outro ponto muito importante: a União cabe a obrigação de equalização das ofertas de educação no território nacional, por meio de apoio técnico e financeiro às unidades da federação. Então, vejam só, a educação na Constituição de 88 cabe à União a obrigação de equalizar, de estender essa oferta da educação em todo o território nacional. E ela que teria que dar apoio a nossa União, apoio técnico e financeiro. Para isso, né, e para garantir essa permanência do aluno na escola, né, e a continuidade dos estudos, a Constituição Federal de 1988, seu artigo 208, aponta ações por meio de programas governamentais vinculados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Com certeza, todos vocês
conhecem tão bem este fundo. Então, a nossa Constituição mantém a obrigatoriedade do ensino fundamental, entendendo a referida obrigatoriedade como dever do Estado e estendendo-a àqueles que não tiverem acesso ao ensino na idade própria, ou seja, de 7 a 14 anos. Este preceito legal está no artigo 208 da nossa Constituição, como já referenciei. Então, o nosso FNDE, eu quero ressaltar que ele foi criado ainda no governo militar, em 1968, que tem por finalidade a captação de recursos para projetos educacionais. Quais são os principais programas, né, do FNDE? São Programa Nacional do Livro Didático, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Dinheiro Direto na Escola, Programa Nacional Biblioteca da Escola, Programa Nacional Saúde na Escola, Programa Nacional de Transporte do Escolar. Todos esses programas, com certeza, já se encontram na escola de vocês, ou a escola de vocês já foi contemplada por estes programas. Eu quero que vocês fiquem atentos, nós vamos fazer uma atividade em que vocês possam, na qual vocês possam caracterizar quais são os programas que são desenvolvidos na escola de vocês, como eles têm sido desenvolvidos, a importância deles, né, para a escola, para a transformação da escola de vocês. Então, esse nosso fundo de manutenção, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério também é uma política governamental e este fundo foi criado exatamente para a valorização de todos nós profissionais. E o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que tem como linhas gerais, contribuir para a aplicação das oportunidades da educação básica, inclusive a educação de jovens e adultos. Incrementar a formação e qualificação dos profissionais, não apenas docentes, mas de todos os trabalhadores da educação. E a valorização de todos os profissionais da educação e a organização de uma escola democrática e plural. Então, vejam a importância do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Como nós ampliamos o leque de oportunidades para que a gente tenha mais oportunidades de educação de qualidade, que a gente possa se qualificar permanentemente. Então, para finalizar a nossa videoaula de hoje, referente à nossa primeira unidade de estudo da disciplina Legislação Escolar, gostaria de enfatizar a importância dos profissionais trabalhadores em educação, que somos todos nós, para que possamos aprofundar o conhecimento do tema, né, hoje discutido, que é a educação nas constituições brasileiras, através da leitura de um texto que eu vou encaminhar para vocês, o qual tem o seguinte título: A Educação nas Constituições Federais e em suas emendas de 1824 a 2010, texto este referenciado, que eu encaminharei referenciado para que vocês possam aprofundar esse nosso estudo sobre a educação nas constituições brasileiras. Espero poder contar com todos vocês
e vou me colocar à disposição para que a gente consiga aprofundar os nossos estudos. E bons estudos até a nossa próxima unidade.